A moeda. No vídeo de hoje, iremos abordar a função da moeda ou do dinheiro, propriamente dito. Num sistema econômico, a moeda serve como meio de troca dos bens e serviços produzidos. Assim, é através da moeda que temos acesso aos mais variados produtos. No entanto, quando nos deparamos com o termo moeda, logo imaginamos peças circulares de metal, com as quais sempre recebemos como troco, após uma compra em dinheiro, mas em economia de mercado, o conceito de moeda se refere ao meio pelo qual se realiza transações monetárias, nesse caso, o dinheiro de modo literal. Neste vídeo, veremos como a moeda evoluiu através dos tempos e como seu conceito atual está bem mais sofisticado do que foi na antiguidade ou mesmo na era mercantilista moderna. A história do dinheiro através dos tempos. De acordo com o pai da economia moderna, Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, foi através da divisão do trabalho que houve o aperfeiçoamento dos ofícios e dos meios de produção. Assim, se antes as trocas ocorriam por meio de escambo dentro das necessidades recíprocas observada por Smith, onde as pessoas trocavam aquilo que produziam com outras, passou-se a ter outros interesses, além da simples permuta de bens, que não era mais capaz de satisfazê-las. Desse modo, Adam Smith observou que como o açougueiro tinha consigo mais carne do que precisava para o seu consumo, por outro lado, o padeiro e o cervejeiro estariam dispostos a comprar uma parte de seu produto, mas não tinham nada a oferecer em troca, além daquilo que produziam o pão e cerveja, respectivamente. Com isso, entenderam que não podiam se ajudar entre si, pois ninguém seria comerciante do outro para vender o que trocou em excesso com o primeiro. Em face disso, surgiu o dinheiro como instrumento que tornou possível as trocas na exata medida das necessidades de cada indivíduo. Porém, antes que a moeda propriamente dita surgisse, alguns produtos de maior demanda eram usados para trocas em comum, dentre elas o boi e o sal. Do boi, em especial, surgiu a palavra capital, derivada do termo captar, que quer dizer cabeça, propriamente dita. Já que cada animal era assim contado, através de suas cabeças. E do sal, surgiu a palavra salário, já que era através dele que os soldados romanos recebiam seus proventos pela remuneração de seus trabalhos. O fumo, o bacalhau, o açúcar e até o bambu, em outras sociedades, também chegaram a ser instrumentos em comum, para trocas comerciais entre as pessoas. Então, com o surgimento da moeda metálica em suas divisões e facilidades de preservação, as trocas se tornaram bem mais simples e práticas no seu manuseio. Smith cita Plínio em seu livro, no qual menciona que os romanos faziam uso de barras de cobre sem gravação para comprar o que queriam. Antes, outras civilizações também já haviam feito uso de metais nobres como o ouro e a prata como instrumento de troca em comum, no caso dos gregos espartanos. Contudo, nesses casos, como os metais não eram gravados, precisavam ser pesados, o que gerava outros inconvenientes tais como a autenticidade e a qualidade do metal utilizado nas suas forjas. Assim, eram necessárias o uso de balanças e pesos muito exatos. Em seu livro, Adam Smith cita ainda o caso que envolveu o patriarca judeu Abraão, que pesou 400 ciclos para adquirir terras, onde as moedas foram pesadas e não contadas. Apesar de se tratar do dinheiro corrente no local. Com o surgimento das casas de moeda, os metais eram gravados em seus respectivos valores, de acordo com os metais e suas densidades utilizadas. Desse modo, os problemas advindos da exata medida de metal utilizado na padronização das moedas foram aos poucos sendo sanados, principalmente com o monopólio do Estado sobre a emissão de divisas monetárias. Com o monopólio estatal na cunhagem de moedas, os governos passaram a utilizar quantidades menores de prata em seus dinheiros para pagar suas dívidas públicas, permitindo com isso que todos os demais credores fizessem uso do mesmo privilégio, pagando o mesmo montante dos empréstimos contraídos em moedas velhas, com moeda nova e desvalorizada. A evolução da moeda. Como vimos, o dinheiro surgiu em sua forma primária, na condição de moeda metálica. Com o surgimento das rotas de comércio e a precariedade da segurança que eram peculiares daquele tempo, os mercadores passaram a deixar seus metais nobres, como ouro e prata, sob os cuidados dos cunhadores das casas de moeda ou dos ourives, os quais tinham cofres seguros, mediante a emissão de recibos. Através desses recibos, surgiu o papel moeda e com ele, os primeiros bancos. Com isso, os banqueiros perceberam que sempre havia quantidades razoáveis de metais preciosos sob seus cuidados que não eram retirados, com os quais puderam fazer negócios lucrativos, como emprestar dinheiro a juros e comprar títulos, passando assim a emitir recibos em valores superiores aos estoques de metais sob suas custódias, surgindo através dessa prática a moeda escritural.
No século XVIII, David Hume instituiu o padrão ouro com a finalidade de lastrear as operações bancárias em ouro e outros metais nobres, para garantir o valor dos papéis emitidos pelos bancos, surgindo a papel-moeda lastreado. O Banco Central. Na década de 1970 do século XX, o economista Milton Friedman defendeu a tese da moeda fiduciária, com a qual o dinheiro pudesse ser medido através de seu próprio valor, observando outros parâmetros complementares. Com isso, o dólar, que era lastreado ao ouro, passou a ter cotação própria, observando ainda critérios como a lei de oferta e procura, para a determinação de valor ao dólar. Nesse caso, o valor da moeda também é assegurado pelos bancos centrais, que são chamados de guardiões da moeda, pois são responsáveis por manter o valor do dinheiro, através de políticas que controlam o fluxo de oferta de moeda circulante numa economia. No Brasil, o Banco Central é uma autarquia com autonomia parcial, pois só se restringe à política de juros, já que a autoridade monetária não dispõe, por exemplo, de autonomia administrativa. Com isso, o Banco Central ainda se vê dependente do governo para contratar pessoal e até para reajustar salários de seus funcionários. Assim, o controle de oferta e a demanda de moeda numa economia ocorre via taxas de juros. Com isso, se as taxas de juros sobem, o custo do dinheiro aumenta, reduzindo o interesse das pessoas na captação de recursos, via empréstimos bancários ou financiamento para aquisição de bens ou serviços de consumo nas lojas. Com isso, as taxas de inflação são moderadas e o valor do dinheiro assim é preservado. Atualmente, quase todas as moedas dos países do mundo são fiduciárias. No entanto, os bancos centrais, responsáveis pela emissão de dinheiro, determinam um certo percentual de dinheiro que os bancos não podem emprestar ou empregar em qualquer outro negócio, ficando como garantia, ou lastro, propriamente dito. É o chamado encaixe, ou como ele é mais conhecido, depósitos compulsórios. Além disso, houve o surgimento das moedas virtuais, as chamadas criptomoedas, negociadas em mercados próprios a elas, e as moedas digitais, emitidas pelos bancos centrais dos diferentes países do mundo, com seus valores lastreados por suas próprias moedas físicas locais. No Brasil está em estudos bem adiantado a implantação do DREX, Digital Real Electronic. A letra X se refere à conectividade. Ou seja, o DREX nada mais é que a versão eletrônica ou tokenizado real, a moeda nacional brasileira, e está sendo implantada pelo Banco Central. A palavra tokenização vem do termo token, que se refere a unidades de valor e outros ativos em frações digitais. Até o próximo vídeo.